Seja bem-vindo ao canal Escolha Fatal. E imagina que seus amigos imaginários de infância, na verdade, são reais e muito piores do que você imagina. Pois este é o filme Ursinho Pooh, Sangue e Mel 2 de 2024. E eu sou EF, o esquecido na floresta. Então vamos recapitular. Hoje vamos conhecer a verdadeira história por trás do Ursinho Pooh, e dessa vez veremos que isso não é um conto de fadas, pois há muito tempo, no Bosque dos 100 Acres, um jovem chamado Christopher se perdeu no bosque, mas ele foi encontrado por essas criaturas especiais. O problema é que pessoas começaram a desaparecer no bosque e todos começaram a culpar o jovem Christopher por gostar de brincar com essas criaturas, mas ninguém acredita na existência delas, então ele foi taxado de maluco e enviado para outra cidade para ser tratado e fugir das pessoas. Agora vamos para os tempos atuais, onde 3 jovens estão em um trailer no meio da floresta, e elas querem falar com os espíritos que foram falecidos pelos amigos do Christopher, pois aquilo se tornou uma lenda. E assim que invocam, algo balança o trailer, mas acham que é brincadeira. Mas a morena é acertada por um cano misterioso e falece, até porque a cota acabou, e uma outra fica presa no trailer enquanto pega fogo, e a loira consegue sair pela janela, mas ao invés de correr, ela tenta pegar uma moto elétrica que não funciona, e 2 criaturas bizarras aparecem, uma parecendo um urso e outra parecendo uma ave gigante, e essas não tiveram um final feliz. Christopher acorda em uma sessão de hipnoterapia, e ele lembra de quando era mais novo e estava brincando com um Pooh na floresta, mas seus pais achavam que eram amigos imaginários, e saindo da sessão, Jill estava esperando para saber se ele estava melhor, e eles eram amigos desde pequenos, e ela o deixa em casa e diz que não poderia ir na festa da Kara, pois precisava cuidar do seu irmão, mas ele diz que ela teria que dar um jeito. Finn estava conversando com seu pai, e alguém havia pichado o carro do pai do Christopher, chamando ele de assassino, porque ele voltou para a cidade, e Finn pega carona com Jill. Suspeito! Na floresta, alguns guardas estão atrás das jovens desaparecidas e encontram tudo destruído, mostrando que a onda de assassinatos voltou, e um grupo de moradores armados até os dentes vão no local para caçar essas criaturas, mesmo que ninguém acredite. E Pooh e seus amigos estão se preparando para o ataque, e o primeiro a aparecer é o Leitão, mas esse daí não teve história para contar e faleceu. Então, na raiva, Pooh e o Coruja vão pra cima, e esses daí também não voltam pra contar a história, mas um deles conseguiu sobreviver e sai da floresta todo arrebentado. Christopher se formou como enfermeiro na cidade, e voltando já conseguiu um emprego no hospital local e está fazendo um bom trabalho, até que o diretor do hospital aparece e diz que não queria, mas precisaria o mandar embora, pois a presença dele estava causando uma imagem ruim, porque muitos achavam que ele era um assassino, e ao mesmo tempo, o único sobrevivente da floresta aparece todo arregaçado. Ele volta para casa triste, e seus pais dizem que logo vai passar, quando verem que aquilo foi apenas uma história. Então ele sobe para chamar sua irmã para jantar, mas ela diz que na escola todos estavam falando que ele é maluco e voltaria a caçar as pessoas, já que voltou para a cidade. E por coincidência, Pooh e seus amigos voltaram a caçar, e Christopher promete que a protegeria de tudo. Um pai e filho estão na floresta olhando os pássaros, e ele quer ensinar o filho a identificar as mais diversas raças, mas o jovem vê uma criatura bizarra e sai correndo, e quando o pai vai falar algo, ele é puxado, e depois seu corpo aparece em pedaços, descendo o rio como se fosse um alerta para ninguém entrar ali. Christopher volta para uma nova sessão de hipnoterapia, e aqui vemos que sua infância não foi aquilo que ele lembrava, porque sua mente estava apagando as partes mais bizarras, porque Pooh e seus amigos sempre foram escrotos desde pequenos, e Chris lembra de uma festa onde seu irmão desapareceu e lembra de uma van e um homem, e nisso ele acorda desesperado porque ele estava chegando perto de resolver o mistério, pois naquela época muitos jovens desapareceram. E voltando para casa, ele liga para Jill, que estava cuidando do seu irmão, e ele pergunta se ela iria para a festa, e ela diz que se o jovem Mequetrefe se comportar, conseguiria, e ele estava assistindo um filme de terror sobre o Pooh, como se o primeiro filme fosse um filme feito da lenda. Então é um filme dentro de um filme. E à noite, alguns guardas estão andando pela floresta
floresta em busca de mais vítimas e encontram um covil dos animais. O problema é que eles decidiram ir à noite e nenhum voltaria para contar a história. À noite, Christopher chama seus pais para conversar sobre a sessão e diz que estava perto de descobrir o que aconteceu anos atrás com seu irmão, porque ele estava prestes a reconhecer o responsável por pegar os jovens. E quando ele descreve o seu dia, seu pai acredita porque foi um dia que ele nunca esqueceu, e dali ele começa a pesquisar na internet sobre os acontecimentos, e ele percebe que muitos jovens desapareceram naquele ano, e durante a noite ele começa a ter pesadelos, pois as memórias estavam ficando mais vívidas. No dia seguinte, um policial aparece na casa para fazer algumas perguntas e diz que foram encontrados na floresta muitas pessoas falecidas e queriam saber se ele tinha álibi, porque isso voltou a acontecer assim que ele voltou para a cidade, o que era suspeito. E como houve um sobrevivente, ele precisaria ir no hospital, pois ele pediu para falar diretamente com ele. Christopher está pensativo, pois aquele pesadelo estava voltando à tona. Então ele se encontra com Jill e Finn para a grande festa, e todos seus amigos estavam no local, então seria muita loucuragem. O problema é que a organizadora diz que, como tudo isso estava acontecendo, seria ruim se ele continuasse ali, porque poderia deixar as pessoas desconfortáveis, então ele entende que não era bem-vindo e os três vão embora para não deixar ele sozinho. Ele vai no hospital para falar com o sobrevivente e ele está todo arrebentado sem conseguir falar, mas escreve que ele estava certo e que eles estão na floresta, e tira as ataduras do rosto e o cara estava arregaçado na goiaba, e do lado de fora o faxineiro estava olhando e Christopher o reconhece como o cara que estava dirigindo a van no dia do desaparecimento. Finn está em casa de boa tomando banho com seu corpo moreno, quando percebe algumas coisas estranhas no chão e a porta da cozinha estava aberta. E galera, no momento que eu visse aquelas carnes podres, eu já teria pego uma faca e ligaria para a polícia, até porque ele estava enrolado na toalha. Mas como o filme é de terror, ele decide do lado de fora e o coruja aparece nervoso e vomita um ácido na cara dele. Que porra é essa, marreco? E Chris vai atrás do faxineiro e descobre seu endereço. E aqui seria a grande revelação. E o cara vivia em uma casa abandonada e Chris aparece o confrontando, mas o velho estava muito assustado e arrependido. E ele diz que a situação estava tão ruim porque ele estava muito endividado e os agiotas parariam de humilhar e começariam a quebrar as pernas. Então ele aceitou fazer um trabalho para um cientista da cidade e só precisava pegar alguns jovens mequetrefes e todas suas dívidas seriam pagas. E assim que ele fez tudo, foi resolvido, mas ele ficou com peso na consciência e voltou para vigiar, e percebeu que ele estava fazendo experimentos genéticos de humanos e animais, mas como não deu certo, todos foram para a vala. Mas não por muito tempo, pois depois de uma semana, todas as covas estavam abertas e essas criaturas apareceram. O velho diz que acreditava em tudo o que estava acontecendo, e agora Chris, sabendo a verdade, precisaria resolver tudo sozinho, e o cara se falece na frente dele. Então o que era um pesadelo se tornou um trauma, e Jill está em casa quando alguém começa a bater na porta e Pooh veio para tirar todos os amigos do Christopher, porque eles só estão sendo caçados porque ele contou para o povo que eles moravam na floresta, e por sorte alguns policiais estavam por perto, mas não para a sorte deles, que são despedaçados. E dali ele vai na casa do Christopher para visitar sua família, e todos dão uma falecida de leve, apenas sua irmãzinha que conseguiu sobreviver, mas ela foi levada. Quando ele chega em casa, percebe o que aconteceu e fica desesperado, e Pooh aparece na festa e começa a acabar com todos. E galera, isso não faz sentido, pois teriam mais de 100 pessoas e elas não conseguem acabar com ele, e é por isso que são chamadas de figurantes. Agora ele sabe o que fazer e vai confrontá-lo de frente, e chegando na festa todos estavam caídos no chão, e Chris encontra a amiga que o expulsou para não estragar a festa, mas no final deu ruim de qualquer forma. Pooh aparece e os dois começam a lutar, mas Pooh corre para a floresta e Chris vai atrás, porque quer sua irmã de volta. E Pooh aparece com uma motosserra nervosa e não tem roteiro que o salve, mas estamos falando de um filme de qualidade duvidosa. E Jill aparece na hora e Chris pega um machado para terminar o serviço, e os dois conseguem sobreviver. E fico me perguntando onde está o coruja, porque enquanto a polícia os leva para a cidade, vemos que o Tigrão apareceu, então o próximo filme de qualidade duvidosa vai ser diferenciado. Então deixa sua curtida e se inscreve se quer a continuação, porque aqui temos de tudo que você não espera. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e
Fui!